Federal de Ouro Preto, Polo Universidade Aberta de Salinas, disciplina Filosofia e Ética, trabalho baseado no documentário T Corporation, 2003, A Corporação em Português. Esse documentário foi produzido por Mark Achab, Jennifer Abbott e Joel Bacal. Esse documentário visa um raio-x sobre as corporações e suas origens e seu verdadeiro papel dentro da sociedade. Bom, dentro da sociedade, a corporação é parte de um todo. Se você atira, o quadro fica incompleto, mas se for a única parte, não funcionará. Ou seja, dentro da sociedade, a corporação é um componente essencial. Se ela não existir, essa sociedade também terá problemas. Mas também, se você for a única parte, também, ou ela não funcionará. Então, o indivíduo, junto com a corporação, torna-se existente o papel na sociedade. Bom, o que é corporação? Corporação é um grupo de pessoas que agem como se fosse um só corpo, uma só pessoa buscando a consecução de objetivos em comum. Então, a corporação é comparado a um corpo. Por que comparado a um corpo? Porque no corpo tem lá o cérebro e ele envia os comandos e todos trabalham em função de cumprir os objetivos. Por exemplo, andar, o cérebro manda os comandos e aí a perna começa a receber o estímulo nervoso e começa a andar. E desse jeito funciona a corporação, porque também vai ter lá o cérebro. Esse cérebro é composto pelos acionistas, pelos executivos, e lá começa a dirigir, a mandar informações para os funcionários, e todos começam a trabalhar no sentido de atingir objetivos, atingir metas. A fundamentação da questão das corporações, onde nasceu, como foi criada, qual a sua origem. Então, foi baseada na 14ª emenda de 1886 nos Estados Unidos. O que era essa emenda? Essa emenda era voltada para escravos recentemente libertados. As corporações passaram a ser tratadas como pessoas indivíduos. Então, baseado nessa emenda, as corporações começaram a ter uma vida. Elas se usaram dessa emenda para poder adquirir uma vida. Entre 1890 e 1910, de 307 casos julgados durante essa época, foram registrados simplesmente 19 casos afro-americanos, enquanto 288 casos, baseados nessa lei, beneficiou corporações, ou seja, foi criada essa lei para beneficiar os escravos. As corporações foram lá e deram um jeito nessa lei para existir, se basearam nessa lei. Bom, de 307 casos, 19 casos foram voltados para a natureza para que ela foi criada. Foi a questão dos casos dos afro-americanos libertados. Enquanto 288 casos estiveram relacionados a corporações, a criações de corporações. Então, a conclusão: as corporações gozaram dos direitos civis adquiridos em guerra civil, em que morreram mais de 600 mil pessoas. Então, criando-se as corporações, ela já começou de uma maneira errônea. Por quê? Ela começou gozando de direitos civis, direitos em que pessoas foram sacrificadas em guerra civil. E mais de 600 mil. Então, de forma errônea, já foi esse começo dela. Mas, realmente, corporações é só um corpo que busca somente objetivos em comum? Na descrição de que é corporações, fala somente que ela é um corpo que se une para buscar bens em comuns. Mas dentro do documentário há um forte relato do que realmente está por trás de corporações, o que realmente acontece na finalidade das corporações. Corporações, os executivos, como bem descreve lá, consideram como pessoas imortais, mas pessoas que não possuem corpo físico e sem alma. Isso é determinante, porque ela não tem dó em nenhum momento. Corporação não tem dó, não tem alma. Nós poderíamos dizer que ela só age com os cérebros e utiliza somente a razão e nunca, nunca, nunca o fator humano ou quem está no papel vai interferir. Bom, as criações se tornam então artificiais. E se ela é uma pessoa, se a gente fosse descrever, se levasse para um psiquiatra descrever aí o que seria, qual o perfil das corporações, esse perfil seria um perfil psicopata, que objetiva somente a todo momento lucro, lucro e lucro. Dentro do documentário, corporações é baseada e comparada com maçãs podres. Por
que essa comparação? Porque a comparação com a fruta que não presta mais para o consumo e que coloca as outras também defeituosas. Isso é uma metáfora, isso visa uma fala metafórica. E essa fala metafórica, a descrição metafórica relata a falta de ética nos processos produtivos e no funcionamento das corporações que querem obter o lucro a qualquer preço, não se portando com o meio ambiente e nem com os possíveis malefícios aos seres humanos. Essa fala metafórica, que a todo momento eles falam, teve uma maçã podre, o ex-presidente Bush descreve, depois vem a questão das mídias falando, descobrimos outra maçã podre, e assim aquela caixa vai enchendo. Mas no momento que eles falam maçã podre, eles querem dizer mais uma corporação problemática, ilegal, sem ética, que quer obter lucro a todo momento. E ela se usa de meios ilegais, como vamos ver mais à frente, para obter esses lucros. E não se importa em nenhum momento em causar danos ao meio ambiente e nem tampouco malefícios aos seres humanos, como câncer, como doenças em geral, como mão de obra barata que ela explora. Bom, a conclusão. São verdadeiras maçãs podres. Porque ela estimula o consumo, faz uso da mão de obra barata e exploratória, faz uso de propagandas enganosas, sonega impostos, intervém e faz pressão política para obter vantagens favoráveis. Enfim, usa de todos os meios ilegais e antiéticos para obter vantagens. Ou seja, a todo preço ela busca, a todo momento ela está buscando. Só o quê? Lucro, lucro, lucro. Vantagens. Ela não se importa com a legalidade. Ela age, o caráter dela ela não tem um caráter legal, ético. A todo momento ela está buscando o que lá? Lucro. Bom, se as irregularidades então são detectadas, essas empresas se tornam marcadas no mercado e vai possuir uma imagem como a de uma maçã podre, podendo estar comprometida pela descrença dos consumidores. Se não buscar soluções rápidas e eficazes, pode estar enfadadas à falência. Ou seja, quando são detectadas essas irregularidades, a imagem da empresa muda para o mercado e para os consumidores. E ela vai ser considerada como uma maçã podre. E ela, para limpar essa barra, vamos dizer assim, para limpar essa barra, né? Ela vai buscar uma imagem mais social, como uma amiga da criança, como uma pessoa que ajuda pessoas socialmente desprovidas. E com isso, ela vai buscar melhorar para tirar esse risco de falência. E citamos aí exemplos de corporações brasileiras. Bom, temos aí duas grandes aí que se uniram no ano 2009, que foi a Perdigão e a Sadia. Teve muita repercussão na mídia. Também outra, que foi o Pão de Açúcar junto com o Ponto Frio. O Pão de Açúcar também junto com as Casas Bahias se tornou uma grande corporação, uma grande gigante aí do mercado, uma verdadeira multinacional. No Brasil, as empresas Perdigão e Sadia fizeram uma fusão para ter um domínio do mercado. Ou seja, elas não se unem para valorizar o social, para buscar lá benefícios para trabalhadores, não. Eles falam, vai gerar tantos mil empregos. Mas quando elas se unem, elas não veem isso. Elas só veem o quê? O domínio do mercado, a conquista do mercado, o domínio. Eles querem dominar o mercado a qualquer preço, vender mais, obter muito mais lucro. A conclusão final é que as corporações inicialmente foram inventadas para suprir a vida de bens úteis e serviços para a sociedade, mas depois que tiveram vida como pessoas jurídicas, se perderam de suas origens e de sua missão, se tornando uma verdadeira psicopata capitalista, sem humanização, inventada puramente para atender à geração do lucro. Ou seja, inicialmente, quando ela foi inventada, ela não tinha esse caráter capitalista, não. Ela foi inventada com um fim bom, ou seja, construir pontes, atender serviços que a sociedade precisava, construir linhas de trens em geral. Só que com o tempo, ela foi se perdendo de suas origens, suas missões. Ou seja, ela se tornou uma verdadeira psicopata e o fim dela é somente lucro. No fim dela, ela só busca isso. Ela não tem a questão de humanização. Esse trabalho foi produzido pelo polo da Universidade Aberta de Salinas, pela Brenda, pela Nayara, o Eldes, o Ricardo, a Catarine e a Orena. Um abraço a todos vocês.